Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebemos Cibele Costa, especialista em branding verbal, consultora, palestrante, escritora e ghostwriter de livros. Autora de 2 best-sellers, Cada Palavra Importa e Fora da Curva. Ela também é fundadora da Pedra Palavra, empresa que cria projetos completos de identidade verbal para marcas e empreendedores. Nós vamos conhecer essa mulher incrível aqui que vai dizer pra gente que realmente cada palavra conta aqui e o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, certo, Cibele? Um prazer te receber, obrigada. Prazer é meu, Lilian, estou feliz demais, honrada nesse lugar lindo, super à vontade. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz. Muito bom, a gente vai conversar aqui um pouco. Primeiro a gente tem que conhecer a trajetória, porque eu gosto de conhecer muito a trajetória das pessoas. Então, conhecer um pouco sobre a Cibele, como é que ela veio para esse cenário, porque ela também atua no jornalismo, né? Então, hoje ela é referência em brand verbal, mas como é que foi essa transição? Conta pra gente um pouco sobre a Cibele. Bom, Cibele. A Cibele está envolvida com as palavras desde cedo, desde sempre, né? Desde criança, na verdade. Eu conto no meu livro, no Cada Palavra Importa, toda essa minha trajetória. É claro que quando a gente é criança a gente não sabe, né? Depois, no futuro, a gente vai resgatar e ver que a sementinha estava ali. E sim, eu fui para o jornalismo, construí uma carreira bacana, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei muitos anos em televisão, em afiliadas da Globo. E foi ali que eu entendi a importância de falar o essencial, de traduzir, sabe, conceitos complexos, em trazer para a simplicidade, ou seja, usar as palavras de forma a comunicar muito bem com o outro, porque em televisão principalmente, Lilian, isso é muito legal, depois a internet veio também, consolidou tudo isso. Na TV a gente tem uma preocupação de ser compreensível por todos, todo mundo tem que entender o que você está dizendo. É verdade. Então, por isso que no LPA e Você a gente coloca uma caixinha quando nós colocamos algum termo não conhecido. Então, muitas vezes vocês vão ver nos nossos episódios uma caixinha explicando algumas coisas. Não sei se isso é a melhor forma, mas é o que a gente tem feito. Mas vamos ouvir da Cibele aqui. Não, exatamente. A gente tem que ser compreensível por todos. Tinha uma coisa até que um editor meu sempre dizia, a tua linguagem, né, no jornalismo, principalmente na televisão, não pode ofender o erudito e nem ser incompreensível para quem não estudou aquilo. Então, você está sempre tendo que traduzir mesmo, buscar a simplicidade nas palavras, e a beleza está na simplicidade, né? Enfim. Muitas vezes a gente tem alguns convidados que são muito técnicos, e é da natureza deles. E aí não tem como, né? Aí a gente tem que se adaptar e simplificar e colocar na caixinha. Vai lá explicando, então tudo é válido porque do lado de lá a pessoa tem que entender. Inclusive, assim, muita gente sempre fala, se você não entendeu, a culpa é sua. Não, se a pessoa do lado de lá não entendeu, a culpa é de quem comunicou. Porque não estabeleceu ali, não conheceu aquela pessoa, sabe? Não olhou para o ambiente. Então, esse cuidado que vocês têm de colocar a caixinha, de explicar tudo, é um cuidado com o telespectador, não é um cuidado com quem está do lado de lá. Enfim. E aí, quando eu fiz fiquei muitos anos, mais de 10 anos trabalhando como jornalista, dei aula de jornalismo e transicionei aí para o mundo do empreendedorismo. E aí eu comecei a perceber, no começo, né, que eu não bastava eu entender só de comunicação pura e simples, né? Eu precisava me aprofundar em outras coisas, marketing, branding, e foi aí que eu vim parar nesse mundo das marcas e resgatando tudo que eu vivi, trazendo tudo que eu tinha construído no jornalismo, eu percebi que no mundo das marcas pessoais e profissionais faltava esse cuidado com a simplicidade também, com a conexão, que é o que realmente importa, é o que realmente vai fazer uma pessoa comprar de outra empresa, uma pessoa se conectar. Hoje em dia as pessoas não querem comprar por comprar, elas querem se conectar de fato com as pessoas, com as marcas, elas querem pertencer a grupos, a movimentos, elas querem acreditar naquilo que elas estão promovendo no mundo, enfim. Então é aí que vem essa transição aí para o branding verbal, né, que é para estabelecer essa conexão a partir das palavras, a partir da comunicação. Excelente. E esse ponto das pessoas quererem estar próximas
É porque a gente também às vezes está muito desconectado, né? Você fica distante no digital, por exemplo. Aí quer comprar algum produto. Se você não conhece sobre a empresa, sobre a marca, se você não se sente confortável ou confiante, é mais difícil, né? Então acho que a comunicação por trás disso também é importante. Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente vê muitas coisas na internet. E aí eu quero fazer uma compra. Mas aí eu vou buscar o histórico daquela empresa para eu saber se eu estou num momento seguro ali também. Então, esse tipo de comunicação também tem que ter cuidado na hora que vai ser feita a venda de um produto? Sim, o tempo todo. Tudo que você comunica, tudo que uma marca, uma pessoa, um profissional, quando eu falo de marca, eu estou falando de marcas pessoais, marcas empresariais, tudo que você comunica, você está deixando impressões, né? Você está gerando percepções. Então, na hora de comunicar o produto, como você trouxe aí como exemplo, isso precisa estar conectado com a essência da marca, precisa estar conectado com a história maior, que eu chamo de narrativa abrangente. Então, quando você constrói isso de forma intencional, você amarra todas as pontas, né? O LPA e você, por exemplo. É o Lilian Primo Albuquerque e você. Sim. Eu me preocupo muito de terem histórias genuínas. Pessoas que são de verdade aqui, trazendo suas histórias, inspirando. Por quê? É o que conecta comigo e é o que eu quero que conecte com o meu telespectador. É esse o caminho? Sim, é esse o caminho. Assim, tudo parte de você, né? Da essência, da marca, da empresa. Pode ser uma empresa gigante, assim, mas tudo começou de um sonho de alguém. Tudo começou com um propósito, uma ideia. Alguém teve uma ideia e essa ideia, geralmente, ela nasceu assim com uma força, né? Com uma energia de vir para o mundo. Quanto maior, eu acredito muito nisso, quanto maior a energia, maior o impacto. Maior impacto. Quanto maior a energia você coloca naquilo, maior o impacto. Então, desde cedo, as palavras são importantes. Então, as palavras, assim, você tem um posicionamento, você olha para a essência, então verbalizar isso direitinho, construir essa história é muito importante. Então, o exemplo que você está dando, tudo começa lá do lado de dentro. Depois você tem que expandir, não pode ficar só do lado de dentro, né? A gente está no mundo, né? As empresas não são ilhas. Aí a gente tem que olhar para fora, tem que olhar para o contexto, para o ambiente, para o público, para o mercado. E é nessa junção, né? E depois de olhar para fora, você tem que olhar de fora para dentro, é entender como que as pessoas do lado de fora estão percebendo essa marca, estão percebendo essa empresa. Então é uma tríade mesmo, a gente olha para essas três pontas, né? Para dentro, para fora, de fora para dentro, que é a percepção. E nessa conjunção você encontra a linguagem ideal, você encontra as palavras ideais. E você que trabalhou em grandes redações, foi diretora de revista, hoje você está liderando uma empresa, né? Qual que foi o momento mais transformador assim na sua carreira até aqui? São vários momentos transformadores, né? Mas para ficar no que a gente está conversando aqui, foi quando eu comecei a minha empresa mesmo. Foi aquela faísca inicial. Eu sempre falo para os meus clientes, sabe? O grande desafio é a gente resgatar a faísca inicial, não deixar ela se perder, né? Manter essa energia que gera impacto ao longo do tempo, não perder isso. Então, não perder nunca isso. Quando eu criei a minha empresa, eu estava vindo de um momento muito desafiador, né? Porque eu tinha passado por grandes redações, depois eu resolvi investi no mundo acadêmico, fiz mestrado, fui dar aula em universidade, passei em concurso, professora universitária. E aí, aquelas coisas não tá, sabe quando não tá ainda, não tô no lugar ainda que eu queria, onde eu queria estar. Falei, eu acho que eu vou empreender. Mas quando eu comecei a empreender, que eu fui diretora de revista, na verdade eram franquias. Eu estava com medo, assim, né? Então eu procurei uma segurança, né? Você comprar uma franquia é uma segurança. E na verdade, eu percebi que eu fui tateando, né? Então estava lá meio amedrontada. Acabou que veio a pandemia, foi uma série de questões desafiadoras. E aí o mundo digital, né, se acelerou 50 anos em 5 dias praticamente. Então quando eu caí nessa realidade, eu comecei a resgatar, olhar para mim mesma, olhar para dentro, olhar para a Cibele, de tudo que ela acreditava. E já tendo estudado marketing, branding e tal, e entendendo que branding verbal, ninguém estava falando disso no Brasil, é falado fora, mas no Brasil não tinha ninguém ainda estudando mais profundamente, e eu fui me debruçar, ler livro em inglês, em espanhol, até em italiano, assim, para formar a minha metodologia. E aí eu tive, assim, com medo, mas foi o momento da coragem. Eu falei, eu preciso falar disso.
eu preciso trazer isso, né? Começar a trabalhar com isso, fazer uma consultoria bem organizada, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu acredito, inclusive, eu podia trazer para melhorar, humanizar mais a comunicação das marcas, fazer com que que essa comunicação se tornasse mais humana, mais conectiva, mais próxima. E aí eu desenvolvi minha metodologia, mas foi um baita salto de coragem, porque não tinha ninguém falando disso. Mas vamos aproveitar esse salto de coragem, porque tem pessoas que querem dar um salto de coragem também. Uhum. E uma das formas de dar um salto de coragem é justamente na comunicação e como melhorar a sua própria marca, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, já ensina para aqui pra gente. Como é que ela pode construir um primeiro passo ali para realmente ter uma mensagem que conecta? É isso. Primeiro, aquilo que eu falei. Primeiro, ela tem que ter coragem. Até eu falo no meu livro sobre isso, assim. É coragem de se posicionar de fato. Tem que olhar para dentro e responder aquelas perguntinhas básicas, assim. O que eu acredito? Sabe? O que eu realmente acredito? Que mundo que eu quero construir a partir do que eu faço, a partir do que eu vendo, a partir do que eu defendo? Contra o que eu me posiciono? Contra o que eu me levanto, assim, sem medo? E aí dá esse salto de coragem para defender. E é no verbal que você defende. É por isso que entra aí com muita força aí a identidade verbal. Assim, você tem que construir, tangibilizar isso. Não pode ficar na mente, não pode nem ficar só no papel. Você tem que mostrar para o mundo o que você acredita, o que você defende, por que você está aqui. Isso traz posicionamento também, né? Então é muita coragem. Posicionamento exige coragem. Sim. Se posicionar exige coragem, né? Então, e ainda mais parte a mulher. daí. A mulher ela tem um super desafio de posicionamento, dependendo do mercado que ela está, principalmente. Uhum. Eu venho do mercado de tecnologia, mercado também de investimento no ecossistema de startup, e eu tenho que me posicionar, né? Desafios, eles surgem, faz parte, mas muitas vezes eu acabo sendo uma das poucas mulheres ou a única mulher naquela mesa, e também isso exige um certo posicionamento com educação, com respeito. Não que eu não tenha respeito dos meus colegas, muito pelo contrário, mas exige um posicionamento. Espera aí, gente, eu também sei o que vocês estão falando, por mais que só seja eu aqui, entendeu? Sim. E eu acho que a forma como eu também levo isso é uma coisa que tem que ser cuidadosa e respeitosa, né? Sim. Cuidadosa, respeitosa e ao mesmo tempo autêntica. Você tem que ser você e o que você acredita. E não ter medo mesmo de expor o que você está dizendo, é claro, que com respaldo, né? Posicionamento é diferente de sair dando opinião à torta e à direito, né? Às vezes existe até uma certa confusão. Dois ouvidos e uma boca, exatamente. Né? Então, se posicionar com base em tudo isso que você acredita. O que você me perguntou, o primeiro passo é encontrar esse posicionamento. Perfeito. Depois verbalizar. O seu livro, Cada Palavra Importa, já se tornou referência no Brasil, né? Sim. O que te inspirou a escrevê-lo e qual foi o impacto que ele teve na sua jornada? Já vou falar dele e deixa eu entregar um exemplar de presente aqui. Olha só, Cada Palavra Importa aqui, ó. Esse livro, que legal. Como aumentar a percepção de valor das marcas, gerar conexões profundas e potencializar os resultados com o branding verbal. Muito bom. Gente, ó, o livro da Cibele aqui, ó, com certeza eu vou ler e aprender mais sobre posicionamento de marca. Inclusive tem uma dedicatória aqui, ó, muito bacana. Excelente. Obrigada, Cibele. Muito bom. Mas conta aqui, agora a gente quer saber um pouco mais sobre o livro. Espero que leia mesmo e me dá feedback. Bom, enfim, eu já estava trabalhando com isso desde que eu criei a Pedra Palavra, 2021. E essa minha energia, né? Eu fico o tempo todo assim me remexendo, falando assim, isso não pode se apagar, isso tem que... E eu percebia que, primeiro, assim, tem vários motivos pelos quais eu escrevi o livro. Primeiro, que não tinha nenhum livro sobre esse assunto no Brasil. Eu não tenho nenhum livro sobre esse assunto. Não existe. Em língua portuguesa... Eu tenho vários livros de negócios, mas tipo, posicionamento de marca é um que eu não tenho. Branding verbal não existe até hoje, né? O meu foi lançado no final do ano passado e até hoje não tem nenhum livro especificamente sobre branding verbal no Brasil. Aliás, não existe em língua portuguesa, porque eu fui pesquisar lá em Portugal também. Existem alguns livros sobre identidade verbal, alguns que são referências, mas são muito recentes também. Né? Um que é bem referência para o mundo inteiro é do Chris West, que chama Strong Language, que é inglês da Inglaterra, né? Que é europeu. E aí, então, a primeira coisa, eu falei, gente, eu preciso trazer essa metodologia.
porque faz parte do meu posicionamento e também da minha missão disseminar, eu falo que disseminar a palavra da palavra. Eu já gostei da primeira parte. Para marcas que querem falar menos e dizer mais. Exatamente. Tem melhor forma de falar menos e dizer mais, gente? Quando você tem posicionamento e tem uma identidade verbal muito sólida, consolidada, não é sobre falar muito, é sobre falar o que importa. O que importa, é verdade. O essencial. Inclusive, você precisa, um dos pilares é que, né, Nossa, peguei mais uma parte aqui, a internet não perdoa. Exatamente, é logo a problemática aí, né, capítulo 1. Mas enfim, então o primeiro motivo foi esse, foi trazer essa metodologia, né, popularizar essa metodologia. Então não só é um livro que marca esse lugar, mas ensina as pessoas, eu quero que todo mundo saiba como faz. Segundo lugar é porque, claro, eu queria ser eu a escrever esse primeiro livro, fonte de, né, resultado de muitos anos de estudo, mas não só estudo, mas de prática, de atendimento na prática de um monte de gente, várias empresas, e a gente vê que funciona, que é real. Então eu queria, né, isso, lógico, me traz, eu acho que assim, o livro traz autoridade, mas abre caminhos para conversas igual essa que a gente está tendo aqui, né? Excelente. Gente, essa conversa está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa, já já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups.
Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Que conversa gostosa que estamos tendo aqui. E agora a gente vai entender mais sobre branding verbal. E eu quero que a Sibeli me explique um pouco mais para a gente, para ficar mais claro ainda. Por exemplo, branding verbal é um conceito muito novo para as empresas, né? Eu queria que você explicasse mais ainda esse conceito, mas de uma forma, como você disse, simples, porque os nossos telespectadores têm que entender. E por que ele é tão importante? Bem, de forma muito simples, branding verbal é usar as palavras de forma intencional e estratégica para construir valor para as marcas. Tá? A gente fala de branding. Traz né? um exemplo aqui. Exemplo, Coca-Cola. Qual é o slogan da Coca-Cola? Assim, tem vários, mas o que mais se consolidou e o que revela a personalidade, o jeitão, né? a forma como a Coca-Cola se expressa ao longo de mais de 100 anos, porque é uma empresa centenária. Lembra? Eu vejo ela muito com família. Sim. O aspecto reunião, família, aquele logo forte, aquela cor vermelha, no logo junto com branco ou com preto, mas eu vejo sempre família. Eu não vejo ela uma coisa saudável, não. Mas eu vejo ela com família. Mas agora já, assim, a Coca Zero está muito... Em alguns lugares está vendendo mais a zero. Eles são antenados no momento. Com açúcar, eles estão antenados no momento. Mas o principal conceito da Coca-Cola é abra a felicidade, que tem a ver com isso. Tem a ver com reunião, tem a ver com família, tem a ver com amigos, com pizza, com almoço de domingo. Abra a felicidade. Então, essa simples frase, reforça tudo que o visual também realmente, uma traz. Coca-Cola gelada num evento é bom, né? Então, traga Nike, Just Do It. Apple, Think Different, pensa diferente, seja diferente. A Coca, então, está escrito Abra a Felicidade. Essa é o slogan dele? Eu não Foi sabia. por muitos anos, né? E eles mudam um pouco, mas essa frase está sempre... E quando muda, mantém a essência. Entendi. Então, o branding verbal é a gente usar essas palavras, essas frases, esses pequenos textos, um mote, tudo que expressa verbalmente, que a marca expressa de forma verbal, para confirmar a narrativa da marca, confirmar a personalidade da marca, criar uma linguagem em comum com o público, porque tem que ser uma linguagem que o público entende, aquele público que ela quer atingir. Por isso que eu falo que é quase criar um idioma próprio, né? É como construir um idioma próprio da marca. Netflix é feliz demais, por exemplo, nessa história também. É quase um personagem criado nas redes sociais, em todos os momentos, e o jeito irreverente que se expressa, tal, parece que uma pessoa só escreveu tudo. Parece que é uma pessoa só escrevendo para o mundo inteiro. A ideia é essa, a marca se expressar de forma uniforme, com diretrizes verbais para construir valor, gerar percepção positiva, gerar lembrança de marca. No branding inclusive muita gente confunde branding com visual. Os elementos visuais fazem parte do branding, mas não são a única coisa. Então, visual e verbal têm que andar juntos. Então, no Brasil, ficou muito, né, já bateram muito nessa tecla, já está resolvido. E não estou dizendo que o verbal é mais importante que o visual, só que eles estão ali com a mesma importância. Então, branding verbal é a gente olhar mais estrategicamente para as palavras. E aí construir uma narrativa forte, um conceito forte, trabalhar a personalidade dessa marca nos textos e criar textos que vão confirmar tudo que você quer que as pessoas percebam sobre essa marca. Entre esses textos, redes sociais, slogans, tagline, que mais? O pitch, no caso de uma startup, o pitch do founder, até tudo isso. Uma mensagem, uma menção na imprensa, o posicionamento com a imprensa, uma notícia, tudo isso. Tudo. Inclusive as diretrizes de crises. É na crise que a marca se constrói. Ninguém quer uma crise. Mas quando ela acontece, se existem diretrizes verbais, ela consegue
se sair muito melhor nesses momentos. É ali que, inclusive, você constrói reputação e gera lembranças positivas. Muito interessante. E isso é um ponto interessante, porque você trouxe um tema no seu livro que é sobre justamente a internet, né? E na hora que a gente olha posicionamento, a gente vê muitas pessoas se posicionando no mercado digital. E aí tem o lance dos arquétipos, posicionamento com arquétipo, muito da pessoa. Isso também está relacionado ao posicionamento físico versus como é o que ela está falando, alinhado com o arquétipo? Não sei se entra nesse mérito. Arquétipo, a gente pode usar, é uma ferramenta arquétipo, não é obrigatório. Eu acredito que não é nada obrigatório, né? Porque cada marca é uma, cada negócio é um. Então, as ferramentas que a gente vai usar para expressar essa personalidade, o arquétipo está ligado à personalidade da marca. Então, a personalidade da pessoa pode ser e da personalidade de uma marca, né? Então, as marcas, que tem muita marca arquetípica, né? A Harley Davidson, que trabalha lá o rebelde, enfim. Então, arquétipo dá para... aliás, é necessário que se trabalhe no verbal também, não só no visual. Isso reforça. O mais importante é nunca ter mensagens contraditórias. E esse é um grande... Eu ia te falar isso agora. Tem que ser autêntico. Às vezes a pessoa quer ter um arquétipo governante para fazer uma venda para o governante, só que ela não tem características nenhuma de um governante. Ela é um puro rebelde, por exemplo. Exatamente. E não só isso. O visual está comunicando uma coisa e o verbal está comunicando outra. O que acontece? A pessoa do lado de lá, se não tem confiança, não tem negócio. Tem que ser genuíno também. Tem que ser genuíno, né? Isso é importante. Nada é inventado, sabe? Tudo eu falo que é escavado. A gente escava. Você pode melhorar também. É melhorado. Pode melhorar. Aliás, é para ser melhorado. Então a gente encontra essa identidade, lapida ela, potencializa as coisas boas, né? Traz as frases que vão revelar aquela essência, o que você quer comunicar, inclusive produto, serviço, tudo. E tudo é uma construção também, né, Cibele? Porque às vezes você chega e fala, já quero chegar e mudar e transformar. Calma, eu pelo menos eu acredito assim, você tem que começar a entender, interpretar o mercado, trabalhar o seu brand, sentir e, claro, ir evoluindo porque as coisas vão sendo transformadas. Como é que você vê? Você acha que já chega de uma vez? Já chega... Não, de forma alguma. Quando uma empresa, vamos dizer assim, se a empresa está começando, né, tem dois momentos. O ideal é começar a construir o branding verbal quando as marcas estão começando, mas é pouca gente mesmo que se preocupa com isso. Na verdade, ainda mais no Brasil, né, a maior parte dos empresários, dos empreendedores entram no empreendedorismo por necessidade. Então, ele está preocupado com outras coisas. E é justo, né? Lógico, é justo, né? Não é o momento ali, talvez. Mas o ideal seria que pensasse. Eu mesmo, a minha marca demorou um tempo para eu construir a minha marca. O próprio LPA, que depois virou também o LPA e você. Inclusive, um beijo para a Alessia Saluara, que me ajudou a construir meu branding. Maravilhosa, conheço ela. Ela é uma querida. E isso foi super importante. Chegou um momento, eu tinha um modelo e depois eu fui seguindo. Teve uma conversa, um briefing, um entendimento, que acho que é uma coisa importante também de você comentar de como que funciona com o branding verbal. É exatamente como a gente faz, como se fosse fazer o branding geral, pensar no visual. No branding verbal, a primeira etapa, quem passa numa consultoria comigo, faz uma terapia de marca. Eu chamo terapia de marca. Vamos entender, sabe, aquilo que eu falei. Desculpa que a voz está até falhando aqui. Vamos tomar uma água aqui. Vamos tomar uma aguinha, aliás, ó, LPA e você aqui. Já que a gente está falando de brand, de marca. Bem, a primeira coisa que eu faço é a terapia de marca. O que a gente faz na terapia de marca? Vamos entender o porquê essa marca nasceu, ou por que ela quer nascer, de onde vem aquela faísca que eu falo, assim, que faísca é essa? O que você quer mudar no mundo? Que seja o mundo ao seu redor, a sua comunidade, mas o que é que você quer mudar? Como você quer contribuir? Porque marca de verdade contribui, né? Senão não é marca, não vai sobreviver muito tempo, né? Um negócio que talvez não... Você precisa gerar algo positivo no mundo, na sociedade. Então, como que você vai contribuir? Então, nessa terapia de marca, a gente identifica isso. E ali, muitas vezes, já nascem as frases, o manifesto. O manifesto é esse poema declaratório, né? Basicamente, de por que você existe, com quem você se importa, tua marca se importa,
Que movimento que você quer criar? Então, a gente já começa a pensar nisso. Então, a construção, a primeira base ali é essa, é a terapia de marca. E aí, é partir de dentro primeiro. E depois, falo que são 4 fases. A terapia de marca, entender a essência, depois é construir a narrativa da marca, tem que ser uma narrativa coerente, coerente com essa essência e com o público, e com o ambiente, e com o contexto que essa marca está inserida. E é uma narrativa geral, uma narrativa global, ou seja, os produtos têm que confirmar a narrativa. Tudo que você for lançar, os serviços, o que você expressa nas redes sociais, o que você fala no seu programa, tudo tem que confirmar essa narrativa maior, que é o que você acredita. Depois é a personalidade, que é o como, né? Como você faz isso? Qual é a voz da tua marca, né? Pode ter um arquétipo, enfim. E, por fim, é tangibilizar em palavras, que é a linguagem. Eu falo esse idioma próprio. Qual que é o manual, entre aspas, de linguagem da tua marca? Quais frases vai usar, quais palavras, quais textos? E aí, essas diretrizes tem que seguir, toda a organização tem que seguir. Então, não é só o fundador, é todo mundo da empresa. E também não é só o pessoal de redação, não. Se for um restaurante que tem a identidade verbal, o manobrista tem que conhecer, porque ele tem que saber como receber o cliente ali na frente. Se for uma empresa digital, qualquer pessoa que fala pelo WhatsApp com todo mundo tem que conhecer essa identidade verbal. Às vezes a gente tem diretrizes de cumprimento, diretrizes de despedida, como atender uma reclamação ou como reverter uma venda que não aconteceu. Tudo com diretrizes. Isso é para criar o seu padrão, não é o padrão de todo mundo, é o seu. Como é que o Pé da Palavra ajuda as empresas a traduzirem seus valores e diferenciais em linguagem clara, estratégica e autêntica, né? Que esse é seu outro livro. Sim, tem um artigo lá no Foras da Curva que eu falo, na verdade é um compilado, né, do que eu faço. E eu ajudo exatamente isso, a fazer essa construção, sabe? No final a pessoa sai com um manual gigante, assim, de como agir em diversas situações, do que escrever, o que falar. Então, isso é um método? É um método, é o guia de identidade verbal no final. Então, depois que a gente passa pela consultoria, a pessoa recebe, né, um guia. Então, lá tem a essência da marca, a narrativa, a personalidade e depois como tangibilizar isso nos canais onde ela se expressa ou vende. Então, não é só canal a gente fala de digital, que hoje é praticamente 90% das interações, mas cada negócio é de repente eu preciso estabelecer diretrizes para o WhatsApp, para atendimento telefônico, para redes sociais, para site. Eu preciso trazer para o mundo real, né? Para não ficar lá no etéreo, assim. Então, traz para o mundo real. A gente tem que aterrissar. Aterrissar. Esse é um ponto muito importante e desafiador também, porque às vezes tem muitas coisas... Porque a gente vive num mundo cheio de informação. Aí todo mundo quer fazer de tudo um pouco. E aterrissar cada tema é desafiador, né? E acho que também aterrissar qual a mensagem correta que você quer dar com a sua palavra é muito desafiador também. Sim. E quando você vê um método como esse que te auxilia, com certeza ajuda você a aterrissar e a não copiar o coleguinha. Sim. Você tem que ter algo seu, né? Porque, não, mas quando a gente fala copiar, porque é muito fácil você ver, sei lá, essa empresa do mesmo ramo que a minha tá gigante, tá indo bem, deixa eu fazer igual. Porque se deu certo para ela, você tá elevando talvez seu público pro concorrente, porque as pessoas, elas sabem quem começou antes, quem já consolidou uma certa mensagem. Então, você criar o seu jeito, o seu branding verbal é a melhor estratégia. Agora, olhando para o futuro, você acredita que as marcas vão precisar evoluir na forma de falar com o público? E qual que é o papel do branding verbal nessa transformação? Com certeza. As pessoas querem conversar. Só a mudança do paradigma de que antes a gente anunciava em TV, em rádio, em revista, e era unidirecional, você ia lá, anunciava teu produto, teu serviço, e a pessoa só recebia e ela podia comprar ou não, mudou completamente, desde das redes sociais, desde a internet. Mas hoje interage, inclusive o que está na TV. Por exemplo, o programa LPA e Você
também está no YouTube, lá você consegue interagir, deixar seus comentários, inclusive nesse próprio episódio. Então, a comunicação hoje ela é bidirecional e as pessoas querem conversar com as pessoas, elas querem dar opinião, principalmente se for negativa. Então, as pessoas querem conversar. Esse tema do negativo dos haters é interessante. Essa semana, por exemplo, teve um stories que foi colocado por um veículo de comunicação e me marcou e eu fiz a collab. E a pessoa não ouviu o contexto que eu expliquei a diferença entre ambição e ganância, que são totalmente diferentes. A ambição é você querer chegar num próximo passo e fazendo algo de forma positiva, a ganância já não, né? E aí a pessoa fez um comentário, eu falei, nossa, ela não entendeu o que eu disse. Porque outras pessoas estavam dando uma mensagem positiva, eu falei, eu preciso explicar. E aí eu respondi explicando, depois ela me agradeceu. Eu falei, olha que interessante. Ela queria conversar. Então, por que o futuro o branding verbal perpassa esse futuro? Porque as marcas precisam estar preparadas para essa conversa. As pessoas querem conversar. Então, todo mundo tem que estar preparado para estabelecer esse diálogo. Perfeito. Agora a gente vai fazer mais uma pausa, já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares.
Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Cibele, que nessa conversa o tema livro tá assim, muito interessante. E com certeza deve ter alguém aí em casa que deve estar pensando, nossa, como é que eu faço para escrever o meu livro? Como é que funciona escrever um livro? E envolve criar um projeto, envolve uma série de coisas e também contar a sua voz no livro. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que conselho você dá, como é que é essa jornada... Porque ninguém melhor que quem vive sabe, né? E mais do que isso, você também ajuda algumas pessoas aí num processo de escrever o livro. Daí você fica à vontade para contar. Mas dá dica aqui, ensina pra gente. Bom, se você tem a vontade de escrever um livro, você já tem o primeiro start, né? Então, só não deixa essa vontade ficar emperrada demais, assim, não, sabe? Então... se você tem vontade de escrever um livro, você provavelmente já tem um tema, tem algo sobre o que você quer falar. Então, assim, estrutura isso, estrutura. O que você quer dizer? O que você quer contar para as pessoas? Eu sempre eu faço isso no meu trabalho, nas minhas palestras, na consultoria. Como que você quer impactar o outro? Como você quer impactar o mundo? O teu livro vai impactar quem? Então, começa a definir qual que é a tua mensagem principal. O que é que você quer dizer? Para quem? Né? Então, definindo essas duas coisas, quem é que se beneficia? Né? Quem é que vai sair, que vai receber essa contribuição? E aí, sim, você precisa estruturar. Eu acredito muito que se a gente não estrutura, nada sai do papel. Então, a gente precisa de método, né? Então, ou você vai construir todo o sumário, definir, né, todos os capítulos. E tem melhores formas de fazer isso, né? Eu sou colaboradora da editora Gente, né? Sou ghostwriter e tal. Então, busca um método que faz sentido para você e faça isso, estruture, sabe? Até romancistas, né? Até os novelistas sabem qual vai ser o último capítulo, né? O que vai estar lá no final. Porque se você não tem esse retrato na sua mente, é muito difícil começar. Então, eu vejo, uma vez eu conversei com uma pessoa que falou que estava escrevendo um livro há 10 anos. 10 anos. Eu ia te falar isso, mas continua, porque essa é uma das minhas perguntas, mas ela já vai responder. A pessoa estava escrevendo um livro há 10 anos. E aí, na hora que eu fui conversar, na verdade, ela tinha ideia, ela escreveu o primeiro, segundo, terceiro capítulo e travou. Por quê? Porque ela não estava vendo o final. Ela não estava enxergando o final. Então, primeiro, estrutura. Você pode enxergar o final sem o final acontecer? Sim, é claro que mudanças vão acontecer no caminho, você vai colocar mais coisa ali, mas qualquer projeto é assim, né? Você precisa desenvolver, onde é que você quer chegar? Então, quando você tem isso em mente, você vai encaixando as coisas ali. E aí fica muito mais fácil para escrever, né? E outra coisa, né? Se a pessoa mesmo for escrever, é colocar tempo na agenda. Não adianta nada falar, eu quero escrever um livro e achar que vai ser quando sobrar tempo, porque nunca vai sobrar. Então, você tem que olhar para a sua agenda e falar, onde é que eu vou encaixar isso aqui na minha semana, no meu dia? E colocar tempo para isso. Aí vai sair. E, lógico, tem gente que ajuda, né? Então, assim, tem ghostwriters que podem ajudar a escrever esse roteiro, né? Ajudar a pessoa a ter clareza da ideia dela, depois estruturar isso de uma forma coerente, né? Porque tem um jeito certo de você despertar a curiosidade logo no início, entregar a metodologia se for um livro de negócios, chegar lá no final de um jeito bacana, deixar margem para o próximo livro, ou para o teu serviço, ou para aquilo que você está oferecendo. Porque o livro também serve para o negócio, né? Serve para trazer autoridade para no caso, para uma pessoa, né? Para um empreendedor, para um empresário, se ele quer escrever um livro, lógico, ele quer trazer negócio para ele. Então, tem as formas de fazer isso. Então, ou ele busca ajuda ou ele abre tempo na agenda dele e faz. Excelente. E é importante pensar que você tem que olhar para frente na hora que você está escrevendo o livro. Porque eu sou uma pessoa que gosta de viver as coisas e entregar como característica de mentora. O mentor, ele sempre quer entregar o que ele já viveu. Ou que ele tem certeza de que realmente alguém viveu e ele tem ali como referência. Inclusive, ele diz que a referência é de tal pessoa e não só dele. E o mentor é muito característico, né? Então, o desafio de escrever um livro, quando você é um mentor,
É justamente você falar, pera, mas eu tô vendo lá na frente, mas eu não vivi ainda. Mas eu vou colocar? E como é que funciona? Não, aí depende. A única coisa que precisa ter em mente, assim, isso é uma confusão comum. Quando você fala em escrever um livro, todo mundo pensa que é uma vida inteira. Sabe assim, é a tua vida inteira num livro, é teu método inteiro num livro. Não é. Por mais que um livro seja muita coisa, na verdade não é. Você não pode confundir o leitor. Então, pensa assim, um livro responde a uma pergunta só. Qual é a pergunta? E o livro inteiro vai responder. Nos vários capítulos você vai dar várias nuances, você vai colocar teu método ali. E depois você pode ter outros livros que são desdobramentos desse. Então, primeiro pensa, qual é essa... Se for o primeiro livro da pessoa, qual é a primeira coisa que eu quero dizer? Porque isso vai posicionar ela no mercado, como autora, né? Vai posicionar como autoridade. Insight, gente. É interessante que eu começo com a cabecinha aqui pegando fogo. Pode falar. Enfim, é isso. Qual é a primeira coisa pela qual você quer ser reconhecida como autora? É uma única coisa. E aí você vai destrinchar essa única coisa em camadas. E as camadas são os capítulos. Muito bom, muito bom. Olha, como é interessante, né? Quando a gente conversa com as pessoas e a gente às vezes ouve uma palavra de uma forma diferente. Eu não sei você aí de casa, mas para mim, essa conversa com a Cibele já fez eu refletir uma coisa que estava, sabe, que estava me atrapalhando ali. Eu falei, nossa, eu preciso segurar mais um tempo. Mas agora, depois a gente vai bater um papo. Eu estou para bater um papo detalhado com a Cibele aí e trazer novidades aqui para vocês. E eu gosto disso, dessa troca, né? E a característica do empreendedor também. O empreendedor, ele tem essa coisa de tipo, ai, você deu essa ideia, e aí a gente conecta, e isso é muito bom, essa energia é muito boa. Agora, falando ainda de comunicação, como é que você enxerga hoje a comunicação das marcas, especialmente quando a gente fala de humanização e inteligência artificial? Vamos trazer a tecnologia para essa conversa aqui. É uma dualidade muito interessante, né? Porque a IA está aí para otimizar tudo, todos os processos. E antigamente a gente falava que foguete não dá ré, né? Mas já está dando ré. Mas no caso da tecnologia, do avanço, não volta, né? A gente não desvê o que a gente já vive, a gente não desvive. Então a tecnologia está aí e todo mundo está impactado por ela e vai usar, óbvio, inclusive quem trabalha com comunicação. Mas qual é a dualidade? É que enquanto, por exemplo, o ChatGPT, essas IAs generativas estão construindo, criando coisas que automatizam os processos, fazem economizar tempo, auxiliam de diversas formas, nunca foi tão importante ser humano, né? Ser mais humano, porque para você se diferenciar, você tem que ter a inteligência humana por trás da inteligência artificial. Então, é o humano ali que dá o comando certo, que pensa na estratégia, que conversa com essa IA de forma humana, autêntica, para gerar bons resultados, né? Então, as duas coisas caminham super bem. Olha, humanização e inteligência artificial. Não vai roubar o emprego, você tem que entender como é que você usa. Vai mudar o emprego, né? Assim como toda a tecnologia, né? No campo, quando as máquinas pararam quando a colheitadeira começou a fazer o serviço de um monte de gente que cortava cana, né? Mudou o emprego? Mudou, mas não é que deixa de ter o emprego, mas a evolução também é no mundo do trabalho, todo mundo vai ter que evoluir. As pessoas têm que evoluir, As pessoas vão evoluir. Exato. A tecnologia evolui e as pessoas evoluem junto. Agora, quando você, por exemplo, você ajuda as marcas a encontrarem a sua voz, como é que você encontrou a sua? É um processo, assim como é um processo. Hoje em dia eu acelero um pouquinho as marcas e pessoas a encontrarem a voz delas. A gente tem que saber, né, gente? Porque ela está falando da marca das pessoas, das empresas, mas e a dela? Conta o segredo aqui, a gente quer saber. Então, é um processo. Eu vivi o meu processo. Eu acho que é muito sobre olhar para si, primeiro escrever muito, pensar muito, falar muito, cada um é de um jeito. Silenciar muito também. Eu até falo, identidade verbal não é só sobre o que dizer e o como dizer, mas também é quando calar. Quando não é preciso não dizer nada, também é importante. Sim. Às vezes a imagem fala e você não precisa dizer nada. Isso também é identidade verbal. Engraçado, né? Mas enfim, no meu processo de encontrar a minha voz, foram anos. Hoje eu acho que eu também sou mentora, então eu facilito esse caminho para outras pessoas. Mas eu fui testando em mim, fui fazendo várias coisas, fui buscando as minhas referências até o dia que foi quando eu criei a Pedra Palavra, que foi aquele start. Pedra Palavra tem um significado muito bacana, né? Eu entendo que pedra, esse nome nasceu
para representar isso. Pedra e palavra são palavras irmãs. Você tanto pode construir quanto destruir com pedras e palavras. Com pedras você constrói castelos, mas se você não colocar a base direitinho, ele cai. Né? Se for construído no lugar errado, na areia, ele também não se sustenta. E se jogado em alguém também machuca. Se jogado em alguém machuca. Se você jogar a pedra, se jogar uma palavra, você jogar, eu até arrepio quando falei. Se jogar uma palavra de um jeito errado, você machuca. Machuca muito. Você destrói pessoas, reputações. E às vezes você não sabe, mas a pessoa que ouviu sentiu muito mais e você não teve a percepção do que você disse. Isso é uma evolução. Isso é branding também, verbal, né? É você se antecipar à percepção do outro. Interessante. Porque o que é mais importante é na cabeça de quem ouve, não na boca de quem fala, né? Porque eu estou ouvindo o que você está dizendo, eu estou prestando atenção no que você está dizendo, eu estou interpretando. E muitas vezes as pessoas interpretam de uma forma que você não imaginava, porque você não comunicou tão bem. Ou também tem pessoas que interpretam de uma forma porque elas estão com alguma situação e você também não tem que levar a ferro e fogo, né? Senão você fica maluco, tem que agradar todo mundo e não é bem assim, né? Não é sobre agradar, é sobre você entender com quem você está conversando, né? É saber qual a situação e com quem você está conversando e o que você precisa. Se você está... É o que eu falo, é o tom de voz. Essa é a diferença entre voz de marca e tom de voz. A voz de marca é aquilo que não muda na tua comunicação. O tom de voz é o quanto você adapta essa parte que não muda para as diferentes situações, para as diferentes pessoas, para os diferentes contextos. Você, Lilian, aqui no programa, fala de um jeito. Na sua casa, eu tenho certeza que você é bem diferente. É a mesma voz, é a mesma Lilian. Mas aqui em casa eu vivo brincando, gente, com meus cachorros, com meu bebê. E se você for dar uma palestra para uma plateia de 1000 pessoas, você também vai agir diferente. E numa reunião com 5 colegas, você também vai... É sempre a Lilian, mas você se adapta. Sim, acho que o foco ali, a mensagem que é dada, eu tenho que realmente ter mais... ter atenção ao público que eu estou atendendo, mas não vou deixar de ser eu. Não deixa de ser você. Nenhum. Não, isso é muito importante. Bom, agora a gente vai fazer um bate-bola aqui, para você, pode me responder uma palavra ou também em uma frase, como você preferir. Palavra. É a base. Conexão. É só o que importa. Se não tiver conexão, não acontece mais nada. Marca. Marca. Marca é o que fica, é reputação. Narrativa. É o começo de tudo. Se você tem uma narrativa bem construída, você vende qualquer coisa, inclusive. Posicionamento. Coragem. Humanização. Necessária nesse mundo de hoje. Criatividade. Criatividade é muito mais do que as pessoas pensam. Desafio. Pessoal, desafio? Ser humano, já que a gente está falando de humanização, ser humano nesse mundo tão artificial. Inspiração. Minha família. Futuro. O futuro é lindo. A gente constrói todo dia, a gente constrói ele no presente. Agora eu vou te entregar uma lembrança aqui dos nossos apoiadores, uma lembrança do nosso LPA e você. Te agradecer por ter vindo para o nosso programa, ter dado tantas dicas, tantos insights valiosos aqui para as pessoas. Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Vou pondo aqui. Ele é muito bom. Sim. Tem o hidratante também. Legal, muito obrigada. Um copo. O copo do LPA e você, para quando você estiver escrevendo, tomar alguma coisa, lembrar da gente. Sim. Da nossa conversa. Não, necessário. E tem uma lembrança aí, feita pela Ama Joias. A Alessandra faz um trabalho personalizado. Que faça parte dos momentos e significados da sua vida. Que lindo. Olha que legal. Nossa, é um brinco lindo, gente. Pra cá. Lindo, né? Amei, amei. Gente, ela é... caprichosa, né? Caprichosa. Água marinha, né? Cor de água marinha. Essa que eu me lembro infância, não sei porquê. Olha só, então ela acertou, hein? Acertou. Mas ela não só acertou, provavelmente ela pesquisou para entender você. Provavelmente não, ela faz isso, gente. Não sei, é uma coisa de infância. Eu acho que quando eu era criança era muito... Essa pedra era... Olha que interessante. Eu tinha coisas assim dessa... Lindo, obrigada, Alessandra. Excelente. Agora deixa aqui pra gente as suas redes sociais. Sim. O pessoal te seguir e te acompanhar.
Vocês vão ser muito bem-vindos, eu adoro conversar, né? Eu falo de conversas, então adoro conversar. No Instagram, você me acha no @porcibelecosta ou no da empresa que é pedra.palavra. No LinkedIn é só procurar lá Cibele Costa, você vai achar. Tem o site também, é www.pedrapalavra.com.br. E acompanhe o nosso programa no nosso site www.lpaivocê.com.br, no nosso Instagram, @lpaivocê, no meu Instagram, @lilia_primoalbuquerque e na nossa plataforma lpa.academy. Obrigada e nos vemos no próximo episódio.